Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo no nosso canal. Hoje falaremos sobre comandos de seleção. Comandos de seleção são utilizados para deletar, mover, copiar objetos, trocar objetos de layers e mais em uma série de outras situações. Se você não conhece os comandos de seleção, esse vídeo é para você. Vamos lá então. Bom, pessoal, primeiro comando de seleção que vamos ver no vídeo de hoje é o comando para selecionar tudo, né? Para selecionar tudo, nós podemos vir aqui no menu Edit e nós temos aqui Select All. E ele já informa para a gente que existe um atalho que é o Ctrl A. Então vamos clicar em Select All e vamos verificar que tudo foi selecionado. Para retirar a seleção, basta a gente clicar numa região que não tem nenhum objeto. Então, a primeira opção também pode ser realizada com Ctrl A. Ctrl A, tudo que tem no nosso projeto será selecionado, inclusive o personagem do SketchUp. Segunda forma de seleção. A segunda forma de seleção é a seleção direta. A seleção direta significa clicar diretamente sobre o objeto que se deseja selecionar. Então, se eu clicar sobre essa linha é selecionada. Se eu clicar sobre essa outra linha, essa linha será selecionada e a outra desselecionada. Para você selecionar mais de uma linha, mantenha a tecla Ctrl apertada, e então você pode usar a seleção direta em diferentes objetos. Bom, quando o objeto é fechado, a seleção direta ela permite que a gente selecione a parte interna ou as arestas. Então, a seleção direta é realizada com um clique, por exemplo. Numa figura espacial, nesse prisma, um clique eu seleciono uma face, ou também posso selecionar uma aresta. Se o objeto que você está trabalhando é um grupo, ao clicar sobre ele, todo ele é selecionado. E como que eu sei que ele é um grupo? Eu abro a opção Entity Info, né? E ele vai informar que isso aqui é um grupo. E o próximo que nós temos aqui é um componente, tá? Então, um componente também pode ser selecionado com apenas um clique do mouse, através da seleção direta. Porém, a seleção direta, ela nos permite selecionar de forma mais rápida, por exemplo, esse objeto. Eu poderia selecioná-lo clicando na parte interna, mantendo a tecla Ctrl pressionada e selecionando as arestas. Dessa forma, eu selecionei a parte interna e as arestas. Ou então, eu posso aplicar um duplo clique. Duplo clique, ele seleciona a área interna e todo o seu contorno, no nosso caso, as 4 arestas. Nesse prisma que não está agrupado e também não é um componente, 2 cliques a gente consegue selecionar a face e as arestas em torno dessa face. Bom, para grupo e para componente continua valendo apenas um clique. Se você der 2 cliques num objeto agrupado, você vai abrir o grupo para poder entrar dentro do grupo e trabalhar dentro desse grupo.
com componentes, 2 cliques também, edita o grupo para você poder trabalhar dentro do grupo. Então, quando nós temos linha, né, a gente seleciona com um clique. Quando a gente tem uma superfície, a gente seleciona com 2 cliques todos os elementos dessa superfície. Quando a gente tem um objeto 3D, no caso desse prisma, eu posso usar a opção 3 cliques. Lembra, um clique seleciona a face, duplo clique seleciona a face e as arestas em torno dela, e 3 cliques seleciona todo o objeto 3D. Então a seleção direta ela pode ser realizada com um clique, 2 cliques ou 3 cliques. Tá bom? Acontece algum problema se eu der 3 cliques nessa linha ou 2 cliques? Não, não acontece nada. Tá bom? Já quando você tem linhas interligadas, um clique você seleciona uma só, 2 cliques continua nela, 3 cliques você seleciona todas as linhas que se tocam, tá? Então, a opção um clique seleciona uma linha ou uma face. A opção 2 cliques seleciona a face e suas arestas. A opção 3 cliques seleciona um prisma ou então as linhas que estão interligadas. Bom, o próximo método que a gente vai comentar é a seleção por caixa, tá? Então, gostaria que você percebesse que se eu pressionar o botão esquerdo e segurá-lo pressionado, eu posso arrastar o mouse, por exemplo, para baixo e para a direita, ou eu posso arrastá-lo para baixo e para a esquerda. O mesmo vale se eu arrastar para cima para a direita, para cima para a esquerda. Então, nós obtemos uma caixa formada por linhas contínuas quando nós arrastamos o mouse para a direita. E uma caixa com linha tracejada quando nós arrastamos o mouse para a esquerda. Qual a diferença de cada caixa? Então, vamos lá. Se eu usar a caixa para a esquerda, e essa caixa toca essa linha dessa figura, né? A caixa tracejada ou a caixa para a esquerda, tudo que ela toca, ela seleciona, tá? Tudo que ela toca ou tudo que tiver dentro dela, ela seleciona. Tocou, ela seleciona, tá? Então aqui nós selecionamos uma área e 2 arestas, tá? Tudo que ela toca, ela seleciona. Nessa outra, nós selecionamos a aresta de cima, essa aresta, essa aresta, essa aresta, essas duas faces, e nós vamos verificar que tem mais uma face selecionada aqui atrás, né? Então selecionamos 3 faces e 3 arestas. E a caixa formada quando a gente move o mouse para a direita. Bom, essa caixa ela seleciona somente o que está totalmente dentro dela. Nessa situação que eu estou apresentando aqui, a gente verifica que temos 2 linhas totalmente dentro da caixa contínua. Então essas 2 linhas serão selecionadas. Nesse caso, nós temos apenas uma linha totalmente dentro da caixa formada por linhas contínuas. Então, nós selecionaremos apenas essa linha. Para selecionar tudo, nós também podemos usar a caixa de linha tracejada ou a caixa de linha contínua, tá? Bom, pessoal, no SketchUp 2019, nós temos mais algumas opções de seleção, tá? Então,
Se eu selecionar essa área, clicar com o botão direito, aparece aqui a opção Select e mais 5 opções de seleção. A versão que eu estou usando é a versão 2019.0. Na versão 2019.2 aparece uma sexta opção chamada Inverter Seleção, ou seja, você seleciona um objeto, clica no botão Inverter Seleção, o objeto selecionado ele é desselecionado e todo o resto do seu projeto é selecionado. Bom, vamos ver então essas opções que nós temos aqui. Bound Edges. Então, Bound Edges, se eu selecionei a área, né, ele seleciona as arestas dessa área, dessa superfície. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Selecionei essa superfície, botão direito, Select e Bound. Né? Então ele seleciona a face, a superfície e as arestas que estão em torno dela. Próxima opção, Connected Faces. Então, essa face foi a face que eu selecionei. Ele vai selecionar todas as faces que encostam, que tocam essa face. Então, a de cima, a da direita, a da esquerda e a de baixo, tá? Verifique que a face oposta não foi selecionada, tá? Porque ela não está conectada com essa face da frente. Próxima opção. All Connected. All Connected é equivalente ao 3 cliques, tá bom? Então, você pode fazer ela mais facilmente usando os 3 cliques para selecionar o objeto inteiro. Objetos que estão no mesmo layer. Então, vou usar essa opção e eu vou ver que ele selecionou 2 objetos, porque esses 2 objetos se encontram no mesmo layer, tá bom? Próxima opção. Same Material. Então, ele selecionou essa face e selecionou esse prisma, porque ambos têm o mesmo material. Bom, pessoal, esses são os comandos de seleção, são extremamente úteis nas nossas modelagens, e eu gostaria de relembrar que quando você precisa selecionar mais de um objeto, eu gostaria, por exemplo, de selecionar essa linha e essa outra linha aqui, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, aqui eu conseguiria fazer uma caixa com linha tracejada. Selecionei as duas. Mas eu gostaria de lembrar da tecla Ctrl apertada, tá? Para a gente poder selecionar objetos ou arestas, né? Ou faces de acordo com a nossa necessidade. Se você selecionou algo que você não queria, pressione a tecla Shift, mantenha a tecla Shift pressionada e você consegue retirar um objeto da seleção. Então, com a tecla Shift pressionada, verifique que do lado do mouse aparece o mais ou menos. Então, se o objeto estiver selecionado, ele desseleciona. Se o objeto estiver desselecionado, ele seleciona. A tecla Ctrl, ela só seleciona, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Treina tudo que a gente viu, torne-se craque em seleção e você vai ver como isso vai ajudar você. Um abraço e até a próxima.